Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa necessaire box. Aqui é uma necessaire bem grande. No meu catálogo ela é um tamanho G, mas vocês poderão fazer do tamanho que vocês quiserem. Vou deixar algumas medidas na descrição do vídeo também, para vocês estarem fazendo com outros tamanhos, porque a regra para fazer é a mesma. Que você for fazer grande, você pode fazer pequena. E é isso. Já curte o vídeo, comenta e compartilha, e vamos para as nossas medidas. Vamos às medidas dos materiais para fazer essa peça. Aqui eu estou usando 2 vezes no forro a medida de 40 centímetros de largura por 27 de altura. 2 vezes. Vou precisar também, na manta, aqui eu estou usando a manta R2, e no tecido principal, a medida de 40 centímetros por 50. Vou precisar também um zíper, aqui eu estou usando o zíper em metro. Eu gosto sempre de deixar de 1 a 2 dedos sobrando nas laterais, então aqui o meu está com 45 centímetros. E 2 cursores. Aqui eu já estruturei o meu tecido principal na minha manta, já passei o ferro, fiz também algumas costuras retas aqui, ó, pra deixar bem preso esse tecido, né, ele não ficar soltando depois. E a gente vai começar colocando o nosso zíper nessa peça. Na parte de 40 centímetros, eu vou colocar o meu zíper com o dente dele, essa parte mais grossa aqui, virada para baixo, pro lado da minha estampa. E vou colocar aqui em uma das bordas e passar uma costura reta. Depois, eu vou destacar esse zíper aqui, ó. Dessa forma que eu destaquei, vou virar aqui a minha peça e só vou trazer o meu zíper pra cá, assim, ó, dessa forma, alinhando ele aqui na borda e vou costurar essa parte também. Ficou assim, em cada lado de 40 centímetros ficou com o zíper costurado. Agora, eu vou pegar um pedaço do meu forro com a estampa virada pra baixo, vou alinhar aqui em cima e vou passar uma costura novamente, prendendo esse forro aqui no meu corpo da peça. Se você quiser utilizar o calcador de zíper, a sua costura vai ficar bem próxima aqui. Eu, particularmente, faço tudo com o mesmo calcador, eu não gosto de ficar trocando o calcador. Agora você vai jogar esse forro lá pra trás, vai arrumar bem aqui, ó, puxar bem pra trás e vai passar uma costura reta fora, pra prender esse forro lá atrás e ele não ficar vindo pra frente quando você fechar o seu zíper. Ó, puxa bem lá pra trás, arruma, pra não dar prega. Vamos virar e vamos fazer a mesma coisa nesse lado. Ó, com outro pedaço do forro, vamos virar estampa com estampa, alinhar bem aqui em cima e passar uma costura fora. Vou jogar lá pra trás esse forro, puxar bem aqui, ó, e passar uma costura novamente de pesponto. Essa necessaire é uma necessaire tamanho G, ela é bem grande. Eu faço bastante pra estar vendendo pra malharia, porque ela cabe celular, ela cabe tesoura, fita métrica, tudo que a costureira precisa estar levando naquele momento. Feito isso, agora a gente vai colocar o nosso cursor na peça, ó. A gente vai juntar aqui e vamos alinhar, ó, as duas partes aqui, ó, elas estão alinhadas. Vou cortar um dos lados, só a cremalheira do zíper, ó, cortada. Pegar o meu cursor, vou alinhar aqui, ó, o meu cursor e vou encaixar ele ali, ó. Encaixei, eu só puxo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, eu vou deixar aqui, ó, uma abertura pra depois estar conseguindo desvirar essa peça. E corto aqui esse pedaço, alinho bem o pedaço de zíper. Não esquece de estar queimando isso aqui também, é muito importante, pra que ele não desfie. E vamos estar fechando o nosso forro aqui embaixo, ó. Vou alinhar nosso forro e vamos costurar, lembrando de deixar um pedaço, pelo menos aqui, ó, uns 10 centímetros, pra mais. Uns 15 centímetros, pelo menos, pra você conseguir estar desvirando essa peça confortavelmente. Não esquece de dar o retrocesso também. Feito isso, eu vou juntar aqui, ó, o meu zíper, vou puxar e vou fazer uma marcação no meio, encontrando o meio da minha peça, dos dois lados. Aqui também. E vou colocar o meu zíper bem ali nesse pique que eu fiz, nessa marcação, ó. Ficando meio com meio. Arrumo bem. Se você quiser estar colocando grampos pra estar prendendo nessa hora, facilita muito. E vou fazer uma costura daqui até aqui e aqui até aqui, sem pegar a parte do zíper. Ou seja, vou começar aqui atrás e venho até no zíper, paro, começo aqui novamente bem no zíper e vou novamente até lá no final. E se você quiser estar colocando aqui um puxador, você pode estar colocando nesse momento. Peguei aqui, ó, 2 pedacinhos de alça pra fazer os puxadores, mas se você não tiver alça, você pode fazer com tecido. Eu vou pegar um deles, aqui tá medindo 8 centímetros. Vou dobrar no meio, vou passar o isqueiro pra selar bem, e só vou colocar ele aqui, ó, bem nessa marcação que eu fiz do meio. E antes de eu passar uma costura reta, eu vou passar uma costura aqui pra prender ele. Ó, aí alinho bem ali e começo a costura até no zíper. Vou até o zíper e paro. E do outro lado a mesma coisa, começo bem onde termina o zíper
essa parte aqui do meio está aberta. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Alinho meio com meio e vou colocar o meu puxador. Feito isso, eu vou abrir o meu forro. E nessa parte aqui, ó, onde eu passei a costura, eu vou alinhar com o meio do meu zíper também. Ó, esticando o meu forro. E aqui na parte do zíper, só onde começa e termina o meu zíper, eu vou fazer uma costura dando um retrocesso. Essa costura, ela já vai fechar aquele buraco que estava aberto e também já vai prender aqui o meu forro. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu forro. Eu vou costurar daqui até nessa costura, paro, dou retrocesso, e do começo dessa outra costura aqui até o final também, sem pegar a parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Alinho o meio da costura com o meio do zíper. Vou dar um retrocesso. Vou fazer uma costura no começo e no final desse meu zíper. Então ele começa aqui e ele termina aqui. E agora eu vou jogar pra baixo o meu corpo da peça e vou fazer a costura aqui também, fechando esse meu forro. Aqui eu passei um pouquinho mais. Isso, prontinho. Tudo fechado, agora a gente já vai pra nossa caixinha de leite. Eu vou fazer a caixinha de leite com esse quadradinho aqui que mede 5 por 5 centímetros. Você pode fazer com um papel, uma cartolina, né? Ou até mesmo se você tem a régua de cantos, você pode estar utilizando ela. E eu vou fazer nos 4 cantos do forro e também nos 4 cantos do corpo principal da minha peça. No corpo, eu gosto de fazer tanto na parte de trás quanto na parte da frente em um. Lembrando que se a minha costura tá aqui, ó, eu preciso colocar a minha caixinha de leite bem rente a essa costura. E aqui rente à dobra. Então, eu vou vir aqui e vou abrir essa minha caixinha de leite. Deixa eu jogar pra trás o corpo. Vou abrir bem essa caixinha e vou passar uma costura reta. Eu gosto de fazer a marcação e não cortar já. Porque quando eu for costurar, eu vou costurar em cima da marcação que eu fiz. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou abrir, arrumo bem e já vou fazer a costura. É uma parte bem chatinha pra estar fazendo, mas devagar a gente consegue. Do lado de cá também. Joga pra trás. Feito as caixinhas de leite no corpo, agora eu venho e corto. No corpo não, no forro, né? Agora, eu vou fechar as caixinhas de leite no corpo da minha peça. Eu gosto de colocar a mão lá naquele buraco que a gente deixou com o zíper e ajeitar aqui, ó, o corpo da minha peça, pra que não fique pregas no tecido. Eu ajeito bem. Nessa parte eu gosto de estar utilizando grampos, ou até mesmo utilizar alfinete. Vai de cada pessoa, do gosto de cada pessoa. Então eu arrumo bem dentro, ó, e coloco os grampinhos aqui. E vou passar a minha costura em cima dessa marcação. Desse lado a mesma coisa. Eu arrumo bem aqui e aqui e vou passar uma costura reta. Agora, do lado de cá, eu vou colocar uma alça de mão para estar segurando. Eu gosto de fazer alça com 30 centímetros. Vou queimar bem. Do lado de cá, eu também vou fazer a marcação da caixinha de leite. Aonde termina a minha caixinha de leite, eu vou dar um retrocesso aqui, ó. Essa costura não se abrir, cuidando pra não pegar o forro embaixo. E agora, eu vou cortar um pouco pra dentro desse risco aqui que eu fiz, ó. Não vou pegar bem em cima do risco. Aqui e aqui a mesma coisa. Deixa eu só dar um retrocesso novamente, pra ter certeza que não vai se abrir. Feito isso, eu vou pegar minha alça com 30 centímetros e vou estar colocando lá dentro, ó. E vou tirar aqui do outro lado. Ela tá reta, bem arrumadinha. Vou colocar o meio dela, bem no meio dessa costura aqui, ó. Vou alinhar. Posso estar colocando um grampo pra prender isso aqui, ó, pra não soltar. E vou arrumar a minha caixinha de leite pra estar fechando. Bota grampos dos dois lados. E vou estar fazendo agora o fechamento da minha caixa de leite bem em cima da marcação que a gente fez.
Puxe um pouquinho a alça pra ela não fugir. Dá um bom retrocesso ali. Ó. E agora pro outro lado a mesma coisa. A gente alinha o meio da alça com o meio da costura. Confere se a nossa alça tá vindo reta pra fora, se ela não tá torcida lá dentro. Então confere, ajeita, alinha aqui, ó, meio com meio. Coloca um grampo pra prender essa alça e arruma a caixinha de leite aqui, ó. Arruma bem, bota os grampos e passa a costura novamente em cima da marcação que a gente fez. Aqui desse lado de cá, eu esqueci de falar, mas a gente pode cortar esse pedaço aqui. Feito isso, é só desvirar a nossa peça. Com cuidado, para as costuras não arrebentarem. Esse aqui é a forma de fazer a necessaire box sem precisar de viés. Eu ainda quero ensinar para vocês no próximo vídeo uma outra forma de fazer a necessaire box utilizando o viés na parte de dentro. Cada um se adapta de uma forma para estar fazendo, né? Por isso que eu acho interessante em trazer os dois modos de fazer essa peça. Ajeita bem os cantinhos, ó. A nossa alça ficou bem certinha, alinhada no meio. Aqui também, ó. Ajeita bem. Do lado de cá também. Arruma. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, não esquecem de deixar o like, de comentar, de compartilhar pra alguém que você sabe que gosta de ver esse tipo de vídeo, que gosta de aprender coisas novas. É muito importante. Ó, e a nossa necessaire box ficou pronta. Peça bem grande, espaçosa. Ó, bem linda pra estar fazendo. E eu gosto de fechar também aqui, ó, o nosso forro. Só passar uma costura reta, fechando aqui fora, e aí ela ficou pronta. E é isso, finalizamos a nossa peça.